Fala galera, tudo beleza? Hoje estou mais uma vez com o IdeaPad Slim 3 com Ryzen 7 7735HS e seguindo algumas sugestões que deixaram nos comentários, vou fazer um rápido teste focado em jogos multiplayer competitivos. Como sempre lembrando que a captura da tela foi feita usando uma placa de captura conectada ao segundo computador e usando o OBS para gravar, então não tem perda de desempenho, e também com o notebook plugado na tomada. Dito isso, bora para os testes. Comecei pelo Fortnite, rodando no modo desempenho em resolução 1080p com gráficos no baixo e textura no alto. O Fortnite é um jogo que dá para considerar leve, pelo menos usando o modo desempenho, claro, mas por algum motivo ele sempre tem stutters em todos os notebooks que já testei aqui no canal. Eu cheguei a ler alguns comentários falando que isso só acontece na primeira partida, mas mesmo na segunda que joguei, eles ainda aconteciam, principalmente enquanto pilotava algum veículo. De qualquer forma, não é algo que chega a estragar a experiência e o IdeaPad consegue entregar um frame rate bem ok em Full HD, com uma média na casa dos 100 FPS e 1% low próximo dos 60. Próximo é o Dota 2, rodando nativamente em 1200p com os gráficos no baixo. E aqui o notebook entrega uma gameplay que normalmente vai variar entre 80 a 90 FPS, mas com quedas mais próximas dos 60 nas partes pesadas, durante as teamfights com muitas skills e efeitos na tela. No Overwatch 2, comecei testando em 1200p nativo, com os gráficos no baixo e textura no alto. O Overwatch é um jogo que eu acho até bem otimizado, e no IdeaPad, mesmo rodando na resolução nativa da tela, ele consegue uma média acima dos 60 FPS. Lógico que tem quedas abaixo disso, e normalmente elas vão acontecer nos momentos mais importantes, mas é plenamente possível contornar essas quedas baixando um pouquinho a resolução. Para tentar manter sempre acima dos 60, eu setei a resolução interna do jogo para 60% do 1200p. Assim ele passa a rodar com uma média acima dos 100 FPS e com 1% low próximo dos 70. Praticamente elimina qualquer queda abaixo dos 60 e deixa o jogo muito mais fluido, principalmente se for usar em algum monitor externo com uma taxa de atualização mais alta. Próximo é o Counter-Strike 2, rodando nativamente em 800p com os gráficos no baixo. Comecei testando na Mirage, que não é o mapa mais leve nem o mais pesado do jogo, e aqui o IdeaPad entrega uma experiência parecida com a do Fortnite, só que com bem menos stutterings, claro, entregando uma média na casa dos 100 FPS com 60 no 1% low. Também dei uma olhada em como ele se sai na Inferno, que pelo menos quando eu jogava era um dos mapas mais pesados, e confirmando isso, aqui o notebook teve quedas mais próximas dos 60 FPS, diferente da Mirage, que no pior cenário pegava pelo menos uns 80. Próximo jogo é o PUBG, rodando em 1200p, gráficos no baixo e com escala de resolução interna em 70%. E o IdeaPad até entrega um desempenho ok aqui, fazendo uma média próxima dos 70 FPS. Eu considero um resultado decente, pois o PUBG é um jogo em que os notebooks com gráficos integrados sofriam para se manter acima dos 30, pelo menos aqueles que passaram aqui no canal com Iris Xe e Radeon Vega. Então, conseguir algo em torno dos 60 FPS, mesmo que não seja a todo momento, é um feito e tanto para o IdeaPad.
Próximo é o Rainbow Six Siege, rodando em 1200p, gráficos no baixo e FSR equilibrado. E esse é um outro jogo que rodou muito bem. O notebook conseguiu entregar uma média na casa dos 80 FPS com 1% low acima dos 60, então é uma experiência super estável e sem problemas com stutterings. A única coisa é que eu não jogo ele, então não faço ideia se tem algum mapa que seja muito mais pesado que esse para se testar. Trocando carregador! Vou recarregar! Próximo é o Rocket League, rodando em 1200p nativo com os gráficos no baixo. E esse é um jogo que teve um desempenho parecido com o do Fortnite, rodando ali próximo dos 100 FPS. Também rolam alguns mini stutters de vez em quando, mas não acho que seja algo que atrapalhe se você quer apenas brincar nele. Eu também fiz um teste setando os gráficos para o mais alto disponível, e o notebook até consegue manter uma média acima dos 60 FPS, o jogo fica bonito realmente, mas os stutterings acabam ficando muito mais frequentes também, então talvez não compense tanto. Próximo é o Valorant, rodando em 1200p nativo, com os gráficos no baixo e textura no alto. E o Valorant é o jogo mais leve testado, então o notebook consegue entregar uma média de FPS bem mais alta que a dos outros jogos, algo em torno dos 170 com 1% low na casa dos 90. Eu cheguei a testar numa resolução mais baixa, mas o ganho de FPS foi mínimo, já que o gráfico integrado não tem muito trabalho nesse jogo, mesmo rodando em uma resolução alta com 1200p. Oi! Dominando! Enfim, galera, o vídeo se encerra por aqui. Se você gostou e quer acompanhar mais conteúdo com o IdeaPad e outros notebooks, não se esqueça de curtir para apoiar o canal e se inscrever também para ser notificado quando sair algo novo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!